você que tá aí assistindo em casa, tá esparramado no sofá aí, com o cachorro do lado, dormindo no seu colo, o que você acha? Você é motivado? O que você vê em você? Você é motivado por quais sentimentos? Falo isso nos momentos em que eles estão aflorados. É aquele momento que a pessoa fica nervosa, e a pessoa nervosa, ela age por aquele nervosismo e ela faz besteira, né? Ou a pessoa que está triste e ela deixa a tristeza entrar e ela vai dizer alguma coisa para outra pessoa baseada nessa tristeza, e por aí vai. Como eu falei ali conversando com a Carol, às vezes é um amor, ou às vezes é uma alegria, uma felicidade, né? E você vai agir por aquilo, você faz um bem para uma pessoa. A compaixão é um ótimo sentimento para você ser movido. Mas enfim, eu quero que você se analise. A questão nesse momento sobre isso é você se autoanalisar e perceber: será que eu estou agindo ou sendo motivado pelos sentimentos corretos? Bom, eu não vou falar mais nada. Quem vai tratar desse assunto conosco, ela que está sempre conosco aqui no nosso Movimento Jovem, doutora Verusca Gendov, pode entrar, por gentileza. Olá, tudo bem? Gabriel. Tudo bom? Satisfação em recebê-la novamente, pode se assentar, por favor. E aí, Verusca, você é motivada por quais sentimentos? Olha, nunca fizeram uma pergunta para o psicólogo aqui assim. Olha, eu gosto e amo muito. O amor, eu acho que é a base de todas as coisas, né? Então, para minha profissão, eu amo minha família, sou motivada por amor por eles. Inclusive, um beijo aí para minha mãe que está assistindo, viu? Que Deus te abençoe. Enfim, para todos da minha família, é muito importante que a gente saiba identificar os nossos sentimentos. E quando a gente consegue fazer essa avaliação, essa reflexão interna, você consegue saber o que você quer da sua vida. O que me preocupa muito, Gabriel, hoje em dia, é que por não saber o que sente, por não nutrir sentimentos de amor, sentimentos racionais também, que são importantes, você planejar a sua vida, isso tem trazido muitos problemas de afeto, porque as pessoas estão desmotivadas e desvinculadas afetivamente. Isso está se tornando um campo perigoso, porque as pessoas parecem que não se preocupam uma com as outras. Eu sinto realmente um esfriamento afetivo, social, familiar e por aí vai. Então esse momento de reflexão ajuda muito o jovem, os pais do jovem, quem está em casa assistindo, pensar um pouquinho, peraí, a gente está caminhando para o final do ano, o que eu sinto? Como é que eu me sinto trabalhando? Ou como eu me sinto com minha família? Como é que eu me sinto com os amigos? Como é que eu me sinto? Eu acho que é o principal, essa autoavaliação, essa autoanálise, para que você possa, a partir daí, a conseguir criar seus frutos no futuro. Muito bem. Carol. E doutora, a respeito dessa questão, né, do como eu me sinto, quando a gente olha assim para os jovens, infelizmente às vezes a gente tem a sensação de que eles estão muito movidos assim de forma insegura, né? Estão com o sentimento da insegurança, né? Não estão conseguindo concluir algo, ou antes de começar mesmo já fica, será que vai dar certo num relacionamento ou não? Queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, de que fatores talvez tenham afetado, influenciado para que o jovem estivesse assim, e o que ele pode fazer para se livrar desse sentimento? Perfeito, Carol, porque olha só, é muito importante que a gente consiga fazer essa reflexão, e quanto mais a gente puder ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem experiência de vida, para que possa nos ajudar a nortear esse campo, fica mais fácil. Só que eu vejo que hoje o jovem, ele não tem muitas vezes esse suporte, não por mal, mas porque a família tem que trabalhar para poder construir não só a vida dessas pessoas que trabalham, como de seus filhos. Então esse momento de sentar na mesa, de conversar, de construir essa história, muitas vezes, infelizmente, é ausente. Por conta disso, esse jovem vai tentar construir nas relações sociais, que hoje em dia é como? WhatsApp. Zap. Então, como a gente vai construir uma reação real se a gente vive no mundo virtual? Como é que a gente vai construir uma figuração futura, uma profissão, uma vida afetiva, se a gente vive sem o presencial? Fica muito difícil. Eu não estou falando aqui, gente, que o celular é ruim ou que o WhatsApp é ruim. O que me preocupa é quando a gente não tem o presencial, só tem o virtual. Você sabe que até a quantidade de pessoas hoje que estão desmotivadas afetivamente é porque elas começam a se acostumar na substituição de se comunicar pelas redes sociais. Quer dizer, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem, te amo, tudo por ali. Então eu vou me desapegando emocionalmente de dizer isso pessoalmente. Então hoje eu vejo relacionamentos afetivos, às vezes, pessoas namorando, uma do lado da outra, mandando mensagem.
É sério isso, né? Então, você desacostuma a ter a presença. Então, esse é um grande ponto, infelizmente, que tem causado uma dificuldade nessa construção. Então, se a gente puder ter o virtual e o presencial, seria muito melhor. É isso aí. Doutora, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho um desejo, né? E eu tenho o objetivo final, que é cumprir esse desejo. No meio do caminho tem o sentimento que vai me levar para lá. Sim. Como a senhora falou no começo, puxa, o amor eu acho que leva a gente pelo caminho correto. Você está dizendo em relação à sua profissão. Amar a profissão é muito importante. Se eu tiver o objetivo de ser um profissional em tal área, né? O meu desejo, meu objetivo está lá na frente, só que eu quero ser, porque isso vai me dar um grande dinheiro, um grande resultado, vai me dar um status social muito grande, ou eu vou até chamar a atenção de quem eu quero chamar só porque eu estou fazendo tal curso, ou porque eu vou ser tal profissional. O sentimento no meio do caminho aí, como que a pessoa faz para ela avaliar se o sentimento que está levando ela para o objetivo que ela quer é o correto? Tá bom, eu tenho que amar a profissão, eu tenho que isso e tudo mais, mas eu estou fazendo por tal razão. Ou até a pessoa que tem que ajudar em casa. Eu sou jovem, eu tenho que ajudar, o que eu mais gosto, que falávamos anteriormente, o que eu gosto de fazer é tal coisa. Então eu vou nisso porque eu preciso de dinheiro, e isso dá dinheiro. É melhor ela dar um passo para trás, analisar, ou ela pode ir no embalo mesmo? Gabriel, o ser humano mais completo é aquele que se conhece. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber qual é a minha construção, para que eu não me perca no meio do caminho. Se eu não me conheço, Gabriel, eu vou achar que eu vou fazer porque eu quero dinheiro, eu vou fazer porque eu quero poder, ou sei lá, o poder da profissão. Mas quando eu me conheço, eu faço porque eu me dou importância. E aquelas coisas são a minha premiação, e não porque elas dão dinheiro ou oferecem poder. Quando a gente não tem essa construção, a gente se perde no meio do caminho com as motivações que me levam a algum lugar. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje, infelizmente, né, o que se motiva hoje, se você parar para analisar, é diferente do que motivava antes. Se você pegar a época dos nossos pais, o que motivava nossos pais? Nós tínhamos pais que tinham uma relação familiar, tinham uma relação social, porque nós não tínhamos tantas coisas interferindo nisso. Então eles sabiam quando eles estavam se desenvolvendo, olha, vamos namorar em tal época, vamos casar em tal época, vamos ter filhos em tal época, vamos estudar em tal época, tudo era muito mais fácil de você determinar. Hoje, você pode ver que as pessoas estão perdidas. Eu fico impressionada. Às vezes a gente vê jovens com 13, 14 anos que já são pais e mães. Você vê jovens que chegaram numa vida profissional, numa ascensão muito rápida e não sabem o que fazer com isso. Você vê pessoas que conseguiram um retorno financeiro muito grande e não sabem o que fazer com isso, porque não foi construído, não deu tempo de criar uma maturidade emocional. A gente pensa numa maturidade mental e é muito diferente da maturidade cronológica. Então, quando você diz qual é a real motivação, é quando você olha para dentro de você e pensa, o que sou eu? O que eu busco? O que eu quero? Em que eu acredito? Qual é a minha fé? Quais são as pessoas que eu realmente gosto e convivo porque gosto? Não convivo porque ela me dá uma ascensão social. Não convivo porque ela tem uma melhor condição financeira. Eu convivo porque eu construí efetivamente uma relação afetiva ou social. Então, isso é o principal. Se a gente não quiser se perder no meio do caminho, a gente tem que ter um foco. E para isso, eu preciso saber quem eu sou e no que eu acredito. Muito bom. Muito bem. Maravilha. Então nós percebemos que o autoconhecimento é algo realmente importante, né? Sim. Tem muitas pessoas que elas parecem que são movidas por um turbilhão de sentimentos ao mesmo tempo. E da mesma forma, essa hora eu quero uma coisa, a hora eu quero outra, movida por um sentimento X, um sentimento Y. Como que essa pessoa, assim, que é movida por tantos, que vive nessa confusão, consegue ajuda? Que recursos ela pode procurar para pontuar e falar, olha, é isso, isso e isso que vai me direcionar para o caminho certo? Eu costumo dizer que o primeiro movimento que a gente tem que fazer é buscar uma pessoa de referência da família. Então tem pessoas que às vezes são ligadas mais à mãe, outros ao pai, ou um avó, um avô, alguém que já tenha percorrido o caminho. Porque uma coisa é fato, Gabriel, quando você tem pessoas que já percorreram, já foram adolescentes, já foram jovens, já estão numa idade mais madura, já viveram as coisas. Então eles batem o olho de longe, eles já sabem, vai dar encrenca. Inclusive, gente, quando eles dizem isso pra vocês, não é porque querem impressionar vocês, é porque realmente já viveram. Então, quando eles olham a situação, é como se enxergasse pela segunda vez. Então, eles conseguem identificar. Só que tem pessoas que não têm pessoas da família ali, como eu disse no início. Então, às vezes é um líder,
Às vezes um pastor, alguém que já tem uma certa experiência, que está convivendo com esse jovem, para que possa ter esse papel de neutralidade e orientação. Olha, eu estou enxergando isso, o que você está querendo buscar? Porque é aquele mapa básico, quem você é, não sabe? Vamos construir. Onde você quer chegar, não sabe? Vamos pensar. Quais são os passos? O que você precisa alcançar? Para que a gente possa realmente construir uma história. Eu tenho visto muita gente perdida, Gabriel, hoje em dia. E só quando já estão muito encrencadas é que vão buscar um profissional. Não, claro, a gente está lá, a gente vai atender, mas o que eu quero dizer para você que está em casa é que você não precisa esperar estar tão encrencado para buscar um profissional. Você pode buscar um profissional antes. Se de repente você não conseguiu, com a sua família ou com uma orientação, vai buscar a ajuda de um profissional que possa te ajudar tecnicamente a caminhar. Mas muitas vezes a gente já consegue acertar o caminho com uma orientação. É que quando vem parar realmente no consultório de psicologia, Gabriel, é porque a situação já está muito complicada. Já está quase o fim do poço. Já está muito difícil. É claro que a gente está ali, a gente tem uma construção. Quanto mais rápido a gente busca ajuda, mais rápido a gente consegue resolver. Agora, quanto mais a gente demora, muitos desgastes vão acontecendo no meio do caminho. E esses desgastes, eles podem trazer depressão, podem trazer síndrome do pânico, podem trazer uma série de sequelas, ansiedade. A quantidade de pessoas com ansiedade hoje, eu até vi, eu até quero falar um negócio aqui que eu acho que é importante. Vocês viram a febre que está daquele objeto anti-estresse? Spiller, é esse o nome? Spinner, né? Gente, vocês já perceberam a febre que aquilo se tornou? Mas é por conta daquele objeto? Eu não sabia que ele era anti-estresse. Ele é um anti-estresse. Ele me estressa quando eu vejo isso aí. Porque talvez você já é uma pessoa que tem um perfil mais proativo, mais assertivo. Mas para as pessoas, geralmente, todas as questões que trabalham muito, coisas manuais, coisas que giram, coisas que pintam, né? Vocês viram que antes desse objeto, os livros de pintar viraram febre. Por quê? Porque a ansiedade, né, infelizmente, ela está dominando a sociedade nossa, né, a nossa sociedade hoje. Então, as pessoas estão ansiosas, o pensamento das pessoas estão acelerados, as pessoas estão mais carentes. Gente, grande parte das pessoas que sofrem hoje estão sofrendo por carência. Carência de referência, carência de família, carência de uma conversa de amigos, carência de um relacionamento afetivo adequado. Então isso tem transformado a vida da nossa sociedade. Por isso que a gente tem visto a sociedade, infelizmente, caminhando para um caos. E se a gente pode mudar essa história, por que não, né? Por que não, né? Exatamente. Muito bem. Nós fomos também às ruas falar sobre esse assunto e vamos ver o que o povo fala. Solta aí. No seu dia a dia, na sua vida, na rotina, quando você tem que tomar alguma decisão ou uma pessoa chega até te chatear, qual o sentimento que ele predomina dentro de você? Ah, cara, a gente fica revoltado, né? Fica revoltado, mas a gente acaba perturbando, a gente perdoa depois, né? Tem que perdoar, né? Então você diria que o sentimento que ele predomina dentro de você é o perdão? É o perdão. Dentro de mim é o perdão. Eu acho que é o medo, viu? E por quê? Ah, porque você fica sem saber se você está fazendo a coisa certa. Eu busco de Deus, para que Ele me faça saber, entender o que é melhor para mim. Então dentro de você não existe nenhum sentimento que ele predomina quando você está ansioso ou você tem alguma coisa marcada para o dia seguinte? Tem sim, um pouco de ansiedade, tem um pouco de intuição também, né, daquilo que você acha que pode acontecer, que vai dar certo. Mas eu tento saber de Deus o que é melhor para mim. A mágoa. E o porquê? Olha, eu acho que equivalente assim a mágoa, porque dependendo do fato que a pessoa me magoou ou vem me machucar, eu acho que assim, 100 vezes mais que ela vem me magoar, eu fico com aquele sentimento de mim. E tipo, chega a me corromper, né, e me fazer com que gere um tipo de sentimento mal e gerar um pago maior, né. Mas é aquilo, é o plantar e o colher. Tendo aquele mesmo sentimento na cabeça, né, sempre. Rapaz, pra mim eu não deixo criar amargura não. Eu tenho que tratar ele com outro carinho diferente. Porque se eu for tratar com a mesma ignorância que ele vai me tratar, eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Então você diria que o sentimento que predomina dentro de você é o perdão, a paciência? É o perdão e a paciência. Não tem como a gente guardar a amargura de outro. Se o outro vai te tratar com mal, você te tratar com bem. Com bem você vai colher o bem da mesma forma.
ao perdão, para não guardar rancor daquilo, né? Porque senão vai acabar fazendo mal para mim de alguma certa forma, né? E perdoar é a melhor coisa, né? Guardar rancor não, né? No meu caso, num primeiro momento de chateação, como você já comentou, mas dependendo, se for coisa pequena, ou até se depois a pessoa tentar se retratar comigo, eu dou um desconto. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as pazes, colocar em prática o perdão. Eu acho legal isso aí, entendeu? Então você diria que o sentimento que predomina dentro de você é o perdão, então? É o perdão, ou pelo menos eu me esforço para que ele predomine em mim. É isso aí. E o sentimento de muitos ali também, eu acho que ele falou com uma pessoa muito calma, você vê que todo mundo ali, perdão, é perdoar, porque você planta bem, colhe bem, tem que fazer bem para todo mundo. Mas é bom a gente ver pessoas assim, né? Porque, como você muito bem disse, no mundo está todo mundo ansioso, estressado, onde está todo mundo preocupado com o seu próprio chão ali, com o que está fazendo, é difícil você ver que tem pessoas assim, que também na hora do negócio, que o caldo está entornando, como fala, assim, a pessoa tem que manter de fato tudo isso. Né? Quando eu guardo mágoa de alguém, eu crio internamente no meu corpo, biologicamente, um estresse agudo, fazendo com que minha musculatura fique mais tensa, minha circulação acelere, meu batimento cardíaco é alterado por conta disso, e eu tenho liberação de hormônios no meu corpo, como cortisol, entre outros hormônios, que com o tempo causam um desgaste neurológico e orgânico. Aí eu pergunto, quem é que está sendo afetado em guardar mágoa? É o outro? Gente, vocês não têm noção do que acontece no nosso corpo quando por muito tempo é liberado alguns hormônios. O nosso corpo, ele entra num processo de estresse, de morte tão forte, que você começa a morrer todos os dias achando que é o outro que está sendo prejudicado. Então, quando você perdoa, o seu corpo relaxa. E foi bacana com as entrevistas, porque você percebeu que as pessoas, elas eram calmas. Ou seja, seu sentimento, seu corpo demonstraram claramente que elas estavam realmente no processo de perdão. Então, é interessante. Será que precisa causar um dano para a gente aprender a perdoar? Será que precisa ocasionar algo negativo? Você está falando isso, escuto muito isso. Você está falando isso porque você não sabe o que o meu namorado fez comigo, o meu noivo, meu marido e etc, né? E por aí vai, questões familiares. Infelizmente, às vezes tem famílias inteiras em conflito, inteiras. Às vezes, Gabriel, até o cachorro da família está estressado por conta dos conflitos. Os animais de estimação, gente, têm sido hoje afetados com os conflitos familiares. Vira, mexe, eu recebo telefonema, Gabriel. Você tem como também olhar o que está acontecendo com o meu animal de estimação? Falo, olha, eu não sou veterinária, passo o contato de um veterinário, mas geralmente quando a pessoa vai falando o que está acontecendo, eu digo, olha, precisa ver o que está acontecendo com essa família. Porque se até o animal está estressado dessa maneira, tem algum conflito muito grande aí que precisa ser resolvido. E se não resolver o conflito, não adianta levar para o veterinário. Jesus. Fala, Deus! Muito sério, né? E a respeito, assim, da pessoa, né, que é movida por sentimentos, comparando, assim, a questão da família, como você trouxe pra gente, num relacionamento, como que a gente identifica que aquele sentimento que nos move nas nossas relações está prejudicando? E o que a gente pode fazer logo em seguida para amenizar isso? A vida da gente não caminha, Carol. Parece que fica paralisada. Quando a gente está fora completamente do foco do que a gente deveria ser ou do que deveria conquistar, as coisas não caminham, começam a caminhar por caminhos muito tortuosos e, infelizmente, as pessoas vão sendo afetadas. Ela inicialmente não percebe. A situação só vai realmente ser percebida quando as pessoas que estão em volta, os amigos, a família, enfim, as pessoas que estão em volta, começam a ser afetadas por tabela, porque, infelizmente, quem convive com uma pessoa também é afetada quando essa pessoa não está bem. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer quando convive com uma pessoa é falar, vem cá, você percebe que está agindo assim? Você percebe que o prejuízo já está sendo estendido a quem te ama? Você vai deixar para perceber quando estiver isolado sozinho?
Então, uma conversa, gente, ali, na real, conversar a verdade ali, a verdade do que está acontecendo. Porque, infelizmente, as pessoas têm receio de falar a verdade e ficam tentando fingir que não está acontecendo nada. Aí está. Mas também não vale dizer a verdade de um jeito grosso. E dizer que foi a psicóloga que mandou, tá, gente? Isso também não vale. Fale a verdade, mas use as melhores palavras. Procure realmente usar a melhor forma. Procure se alimentar primeiro antes de falar, porque as estatísticas mostram que com fome a gente faz besteira, né? A gente fala de uma forma mais grosseira. Então, procure estudar como vai ser feito isso. Não faça de qualquer jeito. Lembre-se que outra pessoa é um ser humano e precisa de amor também. É importante que a gente saiba ter amor conosco e com o outro. Por isso a Bíblia é incrível, Gabriel. Quando a palavra diz que você tem que se amar primeiro para amar o outro como se ama, existe uma mecânica de relacionamento social aí. Não adianta eu amar mais o outro do que eu me amo, porque os carentes querem amar mais o outro do que se ama, mas também não adianta só se amar de uma forma egoísta, narcísica, egocêntrica, não sabendo dividir com o próximo. Então, tomem cuidado. Eu acho que amor e cuidado sempre fazem parte, né? A gente tem que tomar cuidado, sim. Muito bem. É isso aí. A Cíntia Lira, nas redes sociais, ela comentou que quem nos ajuda a controlar os nossos sentimentos é o Espírito Santo, né? Bem como você acabou de dizer, como que isso nos ajuda. E esse tipo de ajuda, quando nós buscamos a Deus, nós buscamos a palavra de Deus, para um conflito que, humanamente falando, está descontrolado. Como você mesmo disse, as pessoas demoram demais para buscar um profissional, só vão buscar quando não tem mais saída, quando não tem mais solução. E se ela vai buscar um profissional porque não tem solução, porque ela já deixou Deus há muito tempo. Então ela já tirou Deus da jogada ali e está sem norte, sem saber o que fazer, já está no desespero. A pessoa que chega nessa situação, só que o que eu quero perguntar, a pessoa que chega nessa situação já com um problema. A gente falou sobre ansiedade, a senhora falou sobre depressão, que são problemas, né, parte deles patológicos aí, que são problemas de saúde mesmo, psicológica, né? A última estatística, infelizmente, Gabriel, no ano passado, 850 mil mortes por suicídio por depressão. Ano passado. Gente, tem noção? Quase 1 milhão de pessoas. Meu Deus do céu. Então essa situação é mais grave do que a gente imagina. Por isso, inclusive, que no mês passado criaram o Setembro Amarelo, fizeram toda uma campanha. Aqui no Brasil já tem 2 anos que aderiu à campanha. Essa campanha acontece antes em alguns outros países, porque é muito sério. Quer dizer, precisa o outro estar morrendo de depressão do nosso lado para a gente perceber? Será que os primeiros sinais a gente não poderia, se a gente amasse o próximo, se a gente olhasse para esse próximo? Então é muito importante realmente essa relação humana, Gabriel. Então, quando você diz sobre olhar realmente para Deus, é o princípio. Você precisa olhar, até mesmo ouvi-lo, porque ele vai te dizer, procura ajuda ou não. Mas muitas vezes a pessoa está tão mal, Gabriel, que ela não tem essa condição. Coisa séria, precisamos aí. Se ela não tem, a gente precisa estar disponível para poder ajudá-las, né? Tem mais pergunta aí, Carol? Mas e pegando esse gancho, né, desse assunto do Espírito Santo, na palavra a gente é ensinado, né, Jesus nos diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Mas às vezes esse jovem está tão afastado de Deus, né, que ele não consegue também olhar para si, não consegue se autoconhecer. Então a senhora considera também que esse momento dele parar, se voltar para Deus também é importante, juntamente com a parte clínica, né, quando ele reconhece que precisa de ajuda? Sim, não tem como negar a importância da igreja, a importância de você ter uma religião, a importância de você ter Deus na vida. Todos os estudos que falam sobre a importância da religião mostram o quanto Deus é importante, a fé é importante, está lá, não tem como negar isso, né? Agora, também quero fazer uma observação. Problemas, eles podem acontecer de uma forma muito variada de uma pessoa para outra. Pode acontecer de uma pessoa estar afastada, ter problemas, mas também pode acontecer de uma pessoa estar na igreja, ter fé em Deus, servir a Deus e por algum motivo, às vezes um conflito familiar, às vezes um problema orgânico, às vezes um problema eletromagnético. A gente hoje é, infelizmente, cometido a muito eletromagnetismo. Enfim, tem diversos problemas hormonais, falta de vitamina D, enfim. Qualquer uma dessas coisas e muitas outras coisas também podem causar uma depressão.
E aí a gente tem um estigma de que se você está com depressão, então você está em pecado. Gente, isso não é real. Aquela pessoa pode apenas não ter tomado sol, está com uma carência de vitamina D muito aguda e está com depressão por carência de vitamina D. E um monte de gente acusando o dedo e dizendo, você está em pecado. E na verdade a pessoa só não tomou sol. Então a gente também tem que tomar cuidado para não, sem querer, acusar uma situação. Né? Infelizmente tem muitas situações que levam à depressão. Exato, a gente entra nessa questão da pessoa acusar, até aquele sentimento de impulsividade, né? Que tem muita gente assim envolvida impulsivamente. Às vezes nem analisa algo direito e já começa a dar opinião, já começa a fazer. Ajudar, Carol. Não é nem por mal, Carol. Às vezes a pessoa ela quer ajudar. Então você tem que vir mais, você tem que clamar mais. Você não está clamando de verdade. E às vezes a pessoa não tem energia mesmo, né? Neurológica, porque está faltando substância. Então que a gente possa amar realmente e tentar ver que algo está errado. Tem algo errado. E tentar descobrir, é orgânico? É emocional? É espiritual? Qual é o problema? E a gente tentar resolver realmente encontrando a causa. Existe uma causa. Se tem uma pessoa com uma doença emocional, seja ela qual for, ou uma doença orgânica, tem uma causa. Mas qual é a causa? E tentar descobrir. Muito bem. É isso aí. Doutor, eu queria fazer uma pergunta agora sobre os extremos, né? Se a gente fala que a pessoa que age por mágoa, por rancor, por ressentimento, de coisas que ela recebeu, de coisas que afetaram ela, o extremo também é positivo demais, digamos assim, não sei explicar, mas de uma maneira que a pessoa está sempre muito alegre ou sempre muito bem, só que de uma maneira extrema, e ela acaba agindo assim, a gente até brinca, né, que a pessoa que está muito feliz sempre com tudo, ela faz promessa que não pode cumprir, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse equilíbrio emocional, né, de você ter, mesmo, não estou dizendo que não pode estar alegre demais, mas tomar cuidado também com isso, né, que até no começo a gente brincava, então até com a Carol, né, ela falou assim, não, mas se for no amor vai tudo mais, ou é perigoso, né, dependendo do que for fazer, às vezes até amar demais, dependendo da forma que você leva isso, é perigoso para si, né, de você exagerar na forma de demonstrar esse amor. O amor, ele deve ser a base de todas as coisas, mas a forma que nós demonstramos também tem muito cuidado. Fala um pouquinho sobre esses extremos de sentimentos. Perfeito, Gabriel. Quando nós falamos de extremos, nós estamos falando de transtorno do humor. Isso é uma doença no nosso processamento neurológico, onde de forma grande ou de forma pequena, nós estamos sendo afetados. Ou seja, quando a gente fala em depressão, a gente está falando em uma ponta onde você tem uma ausência ou diminuição química. Quando você fala em euforia, pessoas muito eufóricas, eu não estou falando de uma pessoa feliz constantemente, porque existe um equilíbrio mesmo para isso. Mas eu estou falando de uma pessoa que está sempre exagerando muito, muito eufórica sempre. Isso também é sinal de que existe um desequilíbrio químico aí. Quando a gente fala em diminuição, a gente também tem que pensar que tem pessoas que têm uma produção alta demais. Então, perceber esses tipos de reações nos ajuda muito. Geralmente uma pessoa eufórica é impulsiva, é uma pessoa muito ansiosa, então você percebe outras características que te mostram um desequilíbrio químico. Também é importante buscar ajuda, fazer alguns exames de sangue para saber o que aconteceu, que essa pessoa está eufórica demais. Agora, pode ser que ela tenha conseguido alguma conquista e naquele momento ela está eufórica. Então a gente também tem que saber analisar o momento, para saber se é o momento ou se realmente a pessoa está apresentando várias coisas, não é um momento só. De repente não aconteceu nada de diferente, ela era de uma forma e agora ela está de outra. Está acelerado, está impulsivo, enfim. Então perceber esses extremos nos mostra que tem alguma coisa que causou um desequilíbrio. Por mais que não se saiba a causa, existe um desequilíbrio. E a gente precisa ajudar essa pessoa a corrigir. Às vezes uma correção comportamental já é o suficiente, às vezes é necessário de ter uma medicação para acertar isso. Muito bem. Carol? E justamente sobre esses extremos, né, acontece infelizmente em muitos relacionamentos, seja no namoro ou até no meio familiar, né, a questão do sentimento de posse. Ai, tal pessoa me pertence, eu sou possessiva, tipo aquele amor demais. Eu gostaria se a senhora já teve algum caso, já tratou algum caso assim, como é que foi? O que a gente pode fazer, né, tanto a pessoa que é afetada quanto a pessoa que tem esse sentimento pelo outro, né, o que ela pode fazer para melhorar? Perfeito. Tem uma doença que não se fala muito, que a gente chama de TI, que é um transtorno explosivo intermitente. O que é isso?
A pessoa é bacana, às vezes se encontra com a outra, começam a namorar, não sabe que a pessoa tem essa doença, esse transtorno. Daqui a pouco, do nada, ela explode com uma crise de ciúme. Ai não, foi só ciúme, deixa, desculpa, perdão, não vai acontecer mais, não vai acontecer de novo. Passa um tempo, pum, ela explode com uma agressividade de novo por uma outra coisa. São descontroles neurológicos que fazem a pessoa ter uma explosão de agressividade. Só que quem ama, Gabriel, sempre arruma desculpa pra tudo, né? A gente arruma desculpa. Impressionante como a gente arruma desculpa pra tudo. Não, foi ciúme, é porque me ama. Não, foi porque aconteceu isso, mas também me ama. Então a gente parece que precisa se convencer disso o tempo todo. Então, gente, cuidado. É muito sério quando a gente se relaciona com pessoas que você não sente segurança. Porque essa pessoa pode, de qualquer forma, em qualquer momento, explodir. Isso é doença. Mas e pra gente assumir que isso é uma doença? E pra gente dizer pro outro que esse outro precisa de ajuda? Às vezes acontece uma coisa absurda pra pessoa aceitar que precisa se cuidar. Então, a sua pergunta, na verdade, ela abre um leque de atenção. Relacionamentos afetivos onde a pessoa é carente demais, explosiva demais, nervosa demais, ela já dá um indício de que esse casamento vai ser desastroso. Se essa pessoa não buscar ajuda rápido para conseguir intervir nesse problema, ela vai causar um problemão, não só para quem se relacionar com ela, como para a família. Porque uma pessoa, quando ela tem uma determinada patologia, ela não fica isolada. Ela atinge as duas famílias, família de A e de B. Então eu vejo hoje filhos sofrendo consequência de problemas assim, famílias sofrendo consequência e o próprio casal. Então, fiquem com alerta. Se acontece alguma coisa, exija que se avalie. Eu quero que você veja isso. Porque senão, a maior vítima lá na frente vai ser quem fingiu que nada aconteceu e se enganou achando que era normal. Muito bem. É isso aí. Uma paulada de sentimentos aí pra gente equilibrar as coisas e fazer as coisas ficarem certinhas. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Super ajudou. Deixa pra gente seus contatos, redes sociais, como é que o pessoal faz pra te achar? Olha, eu vou deixar o meu canal no YouTube. Eu tenho vídeos que explicam sobre várias coisas. Inclusive, eu tô colocando alguns vídeos novos hoje. Então, já fiquem atentos, principalmente sobre relacionamento afetivo. Eu vou falar sobre pessoas que são escarnecedoras, gente. Então, fiquem atentos aí aos próximos vídeos. É importante, né? Então, se você quer assistir o canal do YouTube, os vídeos que estão lá, é Doutora Verusca. É muito fácil, entra lá no YouTube, Doutora Verusca. E quem quiser mandar perguntas, tem o WhatsApp, que é 11 São Paulo, 982490073. E tenham paciência, eu prometo que eu respondo. Demora 1, 2, 3 dias, mas eu respondo. Depende muito do volume que entra de perguntas, eu vou respondendo e às vezes leva mais que um dia. Então tenham paciência, mas eu respondo, tá bom? Muito bem. Mais uma vez, brigadão pela participação. Eu que agradeço.